É verdade. 1 Samuel 17, do 41 ao 50. Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos, algo que eu tenho certeza que vai te abençoar bastante. Vamos lá. 1 Samuel, verso 17, do 41 ao 50, diz assim: O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espadas e com lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu e o matou. Porém não havia espada nas mãos de Davi. Somente até aqui. Vamos orar por mais um momento. Pai, nós te damos graças, te agradecemos, Pai, nessa manhã pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez diante da Tua palavra, aprendendo mais do Senhor, recebendo de Ti instrução, conhecimento. Pai, que privilégio, Senhor, nós temos. Reconhecemos, Pai, a nossa limitação em conseguir entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós não temos capacidade intelectual, Senhor, para entender o que o Senhor deseja nos ensinar nessa manhã, mas nós nos achegamos a Ti, Pai, com o nosso coração quebrantado, contrito, reconhecendo, Deus, que nós dependemos de Ti, e por isso, Senhor, conceda-nos nessa manhã espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, o nosso entendimento, para entendermos as Suas verdades, Deus, de tal maneira que venhamos sair daqui nessa manhã, diferente da forma como entramos, abastecidos em nossa fé, reconhecendo daquilo que nós recebemos da Tua parte. Nós queremos mais, nós desejamos mais, por isso revela-te a nós. Eu oro, meu Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor me consuma com o Teu fogo, para que Deus, o Senhor, Deus, de fato venha derramar sobre mim ousadia e intrepidez para falar aquilo que vem do Seu coração, de uma maneira, Senhor, simples, que todos possam sair daqui entendidos e todos com a vida transformada. Nós te pedimos, Pai, manifesta-se entre nós. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero falar aqui hoje com vocês exatamente sobre o reconhecimento da voz, né, que tem influenciado e que tem de alguma maneira interferido na sua vida. Há estudos, centenas, estudos desde o início do século passado, e que revelam e trazem clareza sobre a importância que nós damos naquilo que ouvimos, e como que aquilo que nós ouvimos, de alguma maneira, interfere diretamente na nossa identidade, naquilo que nós somos e na nossa fé. Se você cresce, né, num ambiente negativo, onde você ouve muitas coisas negativas ao seu respeito, críticas, e uma série de coisas que de alguma maneira interferem, trazem um sentimento de inferioridade em você, isso vai afetar quem você é, vai formar uma identidade que dificilmente vai conseguir confiar em si mesmo e romper e viver o melhor e vencer na sua vida e na sua história. Essa é uma realidade, existem uma série de comprovações científicas sobre isso. O ambiente, o que nós ouvimos, interfere diretamente naquilo que nós somos. Nós vemos aqui o exemplo de Davi. Eu li com vocês um texto
que vai nos mostrar exatamente o momento em que Davi encontrou com Golias. E nós vemos ali que Davi ouviu todas as afrontas de Golias, mas ele não cedeu, porque ele tinha uma fé muito bem alicerçada, ele tinha convicção, ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia o poder que ele carregava no seu Senhor, ele sabia a razão pela qual Deus havia lhe chamado e o que ele podia fazer na força do Senhor. É muito importante você saber disso. E é interessante que quando nós olhamos a história de Davi, nós sabemos que Davi, ele era o 8º filho de Jessé, o filho mais novo, o caçula. Ele cresceu naquele ambiente, se tornando o pastor de ovelhas. Talvez o seu pai não acreditava muito que ele pudesse, ser um guerreiro, pertencer ao exército. Isso fica muito claro para a gente quando o profeta Samuel chega na sua casa para ungir o novo rei de Israel. E nós vemos que o seu pai não apresenta Davi. Ele apresenta todos os 7 filhos, do mais velho ao mais novo. E aí Samuel, não é nenhum desses. Você tem mais algum outro filho? Eu tenho Davi, pastor de ovelhas. E aí mandaram chamar Davi. O fato do seu pai esquecer de Davi mostra que de fato não havia muita credibilidade talvez. O seu pai não acreditava muito que ele pudesse se tornar alguma coisa. E aí botou ele justamente para cuidar das ovelhas. Mas foi lá no pasto, cuidando das ovelhas, que Davi desenvolveu o seu relacionamento com seu Deus, com o Senhor. E ali, nós vemos que ele se tornou um grande adorador, alguém que conhecia o coração do seu Deus. E houveram duas ocasiões em específico, em que ele precisou, na verdade, crer em Deus, para que ele pudesse livrar as suas ovelhas. Foi quando um urso apareceu e ele venceu ali o urso, e quando um leão apareceu e ele também venceu o leão, livrando as suas ovelhas dos seus predadores. E aí no momento então, que o seu pai fica sabendo do que está acontecendo em Israel, que os seus filhos estavam ali como guerreiros, eles os 3 filhos mais velhos de Jessé, eles eram membros, soldados do exército de Israel. Jessé fica sabendo o que está acontecendo, então ele vai chamar lá o seu filho mais novo, Davi. Vai pedir: Davi, umas marmitas aqui que eu preparei, um almoço, uma refeição para os seus irmãos, eu quero que você vá até eles e entregue essas marmitas. E aí, Davi, obviamente eu estou usando a linguagem de hoje para vocês entenderem, gente, que marmita todo mundo aqui entende, não é verdade? Quem não tira um dia da semana para preparar as suas marmitinhas, para almoçar todos os dias, todo mundo aqui entende. Então Davi pega então as marmitas e chega lá, e quando ele vê a cena, ele fica chocado. Que Golias, um membro do exército filisteu, ou seja, um inimigo de Israel, estava ali de pé, zombando, afrontando o exército de Israel, o exército do Deus vivo. O exército de Israel estava com medo, eles não tinham coragem de responder. Davi, conhecendo o Deus que ele tinha, ele fica indignado com aquela situação e vai lá perguntar: mas o que está acontecendo? Aí nós vemos que o irmão mais velho de Davi vai afrontá-lo também, dizendo: eu conheço você, a tua petulância, eu sei o que você veio fazer aqui, Davi. E aí Davi ouve aquilo, mas também não ganha espaço no seu coração. Ele fala: eu vou lá então, deixa comigo, eu vou vencer esse Golias. E aí leva essa informação a Saul, Saul chama ele. Aí quando Saul olha para a cara daquele rapazinho, franzino, pequeno, ruivo, fala assim: rapaz, você é muito jovem, você não tem força, não tem condições. Esse homem aí foi treinado desde a sua juventude para ser um soldado guerreiro, deve ter o dobro do teu tamanho. Eu sei que para alguns, qualquer pessoa é gigante, para o Ângelo, eu sou um gigante. Então, quem não conhece o Ângelo, é porque é difícil de enxergá-lo, eu sei, mas ele está ali, fica ali cuidando do nosso som. Ângelo, você sabe que a alegria do baixinho é encontrar alguém mais baixo que ele. Eu encontrei, você e o Maicon. Então, chega eu, o Maicon, hoje a gente está procurando aí os 4 que... Como é que é mesmo? Branca de Neve e 7. A gente está procurando os 4 para a gente fechar ali o nosso time, e seguir a Branca de Neve. Mas, eu sei que gigante, você pensa, você pensa que o cara tinha 3 metros, mas ele tinha em torno ali de 2,10 metros a 2,20 metros. Ele era alto, de fato.
ele era forte, todos temiam. E além disso, ele era afrontoso, porque ele afrontou o exército inteiro. E Davi ouve também das suas afrontas, mas o texto nos mostra que Davi, ele tinha uma convicção, uma certeza, porque ele não levava em conta o que falava, ele levava em conta o que Deus falava a ele. E aí ele vai falar com Saul. Primeiro, né, tem o seu irmão que fala um monte de besteira. Depois tem Saul que tenta o desanimar. E aí, não, mas eu venci um urso, eu venci um leão, Deus me deu forças, Ele vai me dar força para vencer esse incircunciso. Aí Saul olha assim, né, o rapazinho realmente tem fé. Aí para tentar ver se ajuda ali, diminuir um pouco o prejuízo, dá a sua armadura. Ele fala, não, essa armadura não foi feita para mim, eu prefiro ir sem. Ele pega 5 pedras redondas que ele mesmo acha, a sua funda, e vai então ali ao encontro de Golias. Que nós vemos aqui no capítulo 42, olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Prestem bastante atenção no texto. O texto diz que ele desprezou a Davi. Nós vemos a grande diferença entre Davi e Golias, porque Davi era um homem que conhecia a Deus, e na sua humildade ele reconhecia que qualquer coisa que pudesse acontecer de bom, qualquer vitória não seria obra dele, mas obra do Senhor. É Deus quem poderia dar vitória, Deus quem poderia fazer. Em contrapartida, Golias, a sua arrogância fez com que ele desprezasse o pequeno Davi. Ele se achava tão bom, tão forte, tão invencível, que ele desprezou aquele que poderia vencê-lo. Essa é a grande diferença que nós vemos entre um homem de Deus e um homem das trevas. O homem das trevas, ele acha que ele é bom, ele anda na sua arrogância, mas o homem de Deus, ele crê que somente o Senhor pode fazer alguma coisa. E o texto vai nos dizer lá no verso 43, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Eu quero que você preste atenção em 3 coisas que acontecem aqui na fala de Golias para com Davi. Primeiro, ele afronta Davi. Eu sou cão por acaso? Ele debocha da cara de Davi. Segundo, ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses. E terceiro, ele ameaça, dizendo que ele ia tornar o corpo de Davi alimento para os urubus. Eu quero que você preste bastante atenção, porque é exatamente dessa maneira que o diabo ele faz, que as forças das trevas elas nos tentam, elas nos afrontam, elas nos amaldiçoam e elas nos ameaçam. É sempre assim, é sempre dessa forma. Só que infelizmente nós muitas vezes cedemos. Talvez sempre cedemos, porque nós ouvimos aquele grito de afronta, de maldição e de ameaça, e esquecemos, talvez porque não conhecemos, na realidade o Deus que nós servimos. Mas é interessante, que quando nós olhamos a Davi, nós vemos que Davi vai fazer de uma forma totalmente diferente. Ele não leva em conta o que Golias fala ao seu respeito. Ele não leva em conta as ameaças, ele não leva em conta as afrontas nem as maldições. Por quê? Porque ele sabia que fala de homem nenhum poderia interferir naquilo que Deus podia fazer. Ele conhecia o Deus que ele servia. Quando nós lemos a história de Davi, como eu falei para vocês, nós vemos que durante todo aquele período em que ele estava no pasto, ele investiu no seu relacionamento com Deus. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele carregava, ele sabia quem Deus era, ele conheceu o poder de Deus na prática, ele viu. E aí, meus irmãos, quando o inimigo começa a falar alguma coisa para aquele que conhece a Deus, a gente manda calar. Eu lembro, apesar de ter esses poucos centímetros, né? Não ser alguém muito alto, você sabe que todo baixinho geralmente é o quê? Hein, gente? Valente. Abusado, né? Todo baixinho geralmente é abusado. Aí tem gente até que fala, é por isso que Deus fez desse tamanho, né? Mas eu meu irmão não é muito mais alto que eu, meu irmão é pouca coisa mais alto que eu, mas eu sou do meio, né? Meu irmão é mais velho. E eu lembro que quando meu irmão vinha encher minha paciência, e meu irmão era muito implicante, eu sempre falava assim para ele, conversa aqui com a minha mão.
fazia assim, né? Eu sempre tomava um na orelha. Mas é exatamente isso que você tem que fazer com Golias. É exatamente isso que você tem que fazer com o inimigo. Quando o diabo ele vem dar os gritos dele, fazer as suas ameaças, as suas afrontas, você tem que lembrar quem é que está falando. E quem está falando tem que ser ignorado. Você tem que falar assim: é você, diabo. Conversa aqui, ó. Conversa aqui com a minha mão. Temos que ignorar. Todo mundo conhece aqui os fones de ouvidos, né? Que existem, mais tecnológicos, mais novos no mercado. E costumam ser caros. Você paga um preço alto para ter uma tecnologia que se chama Noise Cancelling, que seria nada mais do que o cancelamento de ruídos. Você coloca aquele negócio no ouvido, aí você pega o seu celular, abre o aplicativo e escolhe qual é o nível de cancelamento que você quer fazer no ruído exterior. Quem já foi quase atropelado por ter colocado zero, sabe que não é bom, né? Andar no zero. Mas o que é essa tecnologia? Ela cancela todo o ruído externo para que você possa se concentrar em ouvir somente aquilo que o seu fone está emitindo, seja música, mensagem, pregação, podcast, enfim, o que você estiver ouvindo. Quem conhece o que eu estou falando sabe o que eu estou falando, não é verdade? Então você vai lá, põe zero. Quando você põe zero, quer dizer o quê? Nada, nenhum ruído eu vou ouvir. Eu quero ensinar a você, querido, essa técnica hoje, que é o noise cancelling espiritual. O diabo começou a fazer algum ruído, começou a trazer algum tipo de afronta, começou de alguma maneira a começar a se meter e querer, de alguma forma, interferir. Você vai lá, zero. Não quero ficar ouvindo esse ruído. Não quero. E aí, o que Deus está falando, você faz o quê? Eleva, sobe. Sobe o que Deus está ministrando, sobe o que Deus está falando e cancela o que o inimigo está falando, o que o diabo está querendo fazer. Você tem que entender, meus irmãos. O problema é que muitas vezes nós temos a expectativa e achamos que Deus, Ele fala como o diabo fala. Nós achamos que Deus, Ele grita. Mas, queridos, Deus, Ele é diferente. E Ele nunca vai querer ser assemelhado ao oponente. Se o diabo grita, te ameaça, te afronta, Deus, Ele fala baixinho. Ele sussurra aí no seu espírito. É uma voz suave, mas porque você não está acostumado a ouvir, porque você não cria, até hoje não criou esse hábito de ouvi-lo, infelizmente você se amedronta com todos os gritos, com todas as ameaças e as afrontas de Satanás. Nós, quando olhamos aqui a história de Davi, nós vemos que ele escutou as afrontas, ele escutou a maldição, ele escutou a ameaça e ele não começou a tremer as pernas, sair correndo. Ele simplesmente ouve tudo que o seu inimigo tinha para falar. Depois que ele terminou, Davi disse: tu vens contra mim com espadas e com lanças e com escudo, mas eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Meu irmão, quando o diabo ele se levanta para afrontar as promessas que o Senhor me fez, não é a mim que ele está afrontando, e não é na minha força também que eu vou contra ele. Eu não consigo vencê-lo, mas eu conheço quem o venceu. Eu sei quem o venceu na cruz. Eu sei quem ali, entregou da sua vida, entregou do seu corpo, derramou do seu sangue. Naquele ato, ele estava não somente me comprando de volta, como ele estava provendo para mim tudo aquilo que eu preciso para me esconder, para me guardar. Não temo. Pode falar o que for, pode vir com as afrontas que vier, pode trazer todo o meu passado, pode trazer todas as acusações, mas eu vou ali, ó. Acabou. Cadê aquele ruído? Cadê? Sumiu. Assim como Davi, deixa falar, fala tudo que você quer.
Satanás não tem o poder de determinar nada nessa vida. Ele não tem o poder sequer de tocar na minha vida, nem na sua. Nós estamos escondidos, guardados em Cristo. O maligno não pode nos tocar. Então o que o seu discurso e as suas ameaças podem causar? É só um grito do inimigo querendo ver se você cede. Mas quem é que fala? Quem é que forma as suas convicções? Quem é que forma a sua fé? Quem é que forma a sua identidade? É o que Deus te diz? Ou são as afrontas de Satanás? É hora, meu amado irmão, de você entender e aprender a ouvir aquele que fala dentro de você. Aquele que está dizendo aí toda hora e testifica, está no seu espírito que você é filho de Deus. É aquele que testifica no seu coração o quão amado você é, o quão valioso. É aquele que fala no teu coração dos planos, do propósito, aquele que traz sentido à tua vida. É esse. Só que ele não está gritando, ele está sussurrando, falando baixinho. E aí você tem que calar tudo ao seu redor, todos os ruídos para você conseguir ouvi-lo. É esse que te deu vitória tantas vezes, que fez você vencer o urso, que fez você vencer o leão. É o mesmo que vai te dar vitória contra o gigante, é o mesmo que vai fazer você passar pelo rio aos pés enxutos, é o mesmo que não vai permitir com que você naufrague, é Ele. Mas a voz da tempestade parece que é maior, a voz do gigante parece que é maior, a voz do exército do Egito parece que é maior. Não, isso é só barulho, é ruído. Você consegue cancelar isso? Você consegue calar, para que somente essa voz daquele que te comprou possa te conduzir em vitória. O texto vai nos dizer, queridos, que Davi tinha tanta convicção, porque a afronta não era contra ele, a afronta era contra o próprio Deus. Ele tinha tanta certeza que ele venceu a Golias com uma pedra, com uma funda. Isso é ridículo, mas é verdade, aconteceu. Meus amados irmãos, eu entendo de Deus que nessa manhã nós vamos aprender a calar essas vozes. Nós vamos, como igreja, aprender a calar o diabo. Porque ele não vai parar de gritar, ele não vai parar de falar. Hoje pela manhã, teve várias coisas que aconteceram aqui, tudo graças a Deus correndo bem. A gente brinca, né? Que cada um vive as suas expressões. Quando não é o som, a montagem do som, não é a projeção. Quando não é a projeção, é o som. Quando não é o som, é a projeção. Mas hoje foi diferente, porque não foi nem o som nem a projeção, estava tudo certo. Sentei na cadeirinha aqui, abri meu iPad, como eu faço todo domingo pela manhã, entro ali, abro o arquivo da pregação, vou dar uma olhadinha no esboço. Aí abri o esboço, PDF, primeira página, segunda página. Cadê a segunda, terceira? Não tinha mais, só tinha a primeira página. Falei, devo ter salvado errado. Aí fui lá no arquivo do Word, o arquivo também estava corrompido. Falei, e agora? Aí fui tentar achar, ver se tinha uma forma de salvar, botei todo mundo em desespero ali para tentar conseguir ver se recuperava o arquivo, porque eu tenho certeza que eu escrevi essa pregação. Eu não estava sonhando. Tinham 7 páginas. Cadê ela? Não achamos. Não teve jeito. Não teve salvação. Falei, não tem problema, Satanás. A mensagem está em mim. O Senhor já deu. Está nas Escrituras. Vamos pregar. Estava sentado ali, ele começou, agora você não vai pregar, acha outro, pega outro esboço velho, prega uma mensagem antiga. Eu ali não ignoro mesmo, não dou satisfação. Entende? Essa aqui, ó. Bate um papinho aqui com a minha mão. Aquilo que o Senhor me deu para entregar vai ser entregue. Aquilo que tem que ser entregue vai ser entregue. Estou nem aí, estou nem um pouco. Não tem que dar satisfação para o diabo, muito menos você. Aquele que me chamou vai comigo e é Ele quem vence. Eu quero te ensinar hoje que você pode silenciar o seu inimigo, que você pode escolher quem escutar e que você deve neutralizar essas vozes. Eu quero, meu amado irmão, que você se coloque de pé no seu lugar. Antes de fazermos qualquer oração, eu quero te ensinar. E nessa hora, meu irmão, você não vai orar por quem está do seu lado, não. Tá bom? Você não vai orar por quem está do seu lado, não é hora de você orar. Mas pastor,
Como assim um pastor está mandando eu não orar? O pastor não está falando para mim para eu não ser generoso ou sensível ao irmão que está do meu lado. Eu quero te ensinar algo diferente. Você tem que entender que tem horas que você deve orar, mas tem horas que você deve sim liberar decretos. O que o Senhor tem falado ao seu coração? O que o Senhor tem te dito? O que o Senhor está te falando? Diante das palavras que você tem recebido de Deus, quais são as ameaças? Quais são as afrontas que o diabo tem levantado contra você? Porque eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: Deus não fala por circunstâncias. Deus não fala por circunstâncias. Não é no externo que você vai encontrar a voz de Deus. É no seu interior, é no seu coração. O que Deus tem te falado? Eu quero te levar nessa hora a você calar as vozes do inferno, as vozes das trevas que estão aí, vez após vez, tentando de alguma maneira te desestabilizar. Agora é tua hora. É você quem vai falar com ele. Não sou eu, não é o teu irmão que está do seu lado, é você. Quem vai, através da autoridade que foi te dada, neutralizar, anular todo o ruído das trevas que estão tentando minar a sua fé, que estão tentando de alguma maneira formar uma identidade totalmente instável. Não, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você carrega o próprio Deus no teu coração, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ele está falando aí toda hora, o tempo inteiro, que você é filho, que Deus derramou sobre você graça, você carrega a marca do sangue, o Cordeiro te selou. Ele está falando, mas o diabo está querendo te desestabilizar, dizendo que você não pode nada, que você não tem condição, que você é um pecador. Olha o que você fez no verão passado. Ele fica o tempo inteiro, mas agora você vai calar essa voz. Você vai no seu lugar calar essa voz. Começa a dar uma ordem a essa voz, que ela se cale. Vamos. As afrontas vêm, o diabo diz, mas assim como Davi, é você quem vai dizer para ele: ó, você está me dizendo que você vem com, mas eu quero te dizer na força que eu vou, no nome de quem que eu vou. É nesse nome que eu ordeno agora, que você se cale, em o nome de Jesus. Cale-se agora. Vamos igreja, não espere uma música aqui atrás, não. Eu estou te ensinando. Vamos, você precisa abrir a sua boca. Você tem que dizer para ele: vamos, neutralize. Eu percebo algo no espírito. Você, mulher, que não consegue gerar, diga agora a infertilidade: cale-se, cale-se, cale-se. Vamos, você, mulher que quer gerar, o Senhor te manda agora dar uma ordem a essa voz que quer te fazer escrava, que quer determinar se você pode ou não gerar. Deus te deu o poder de gerar, foi Ele que colocou no seu ventre. Diga a ela: cale-se, cale-se. Você não pode definir o meu futuro. Deus me deu o poder de gerar. É Ele que te diz, não são as trevas. Diga a ela: cale-se, cale-se, cale-se. Vamos igreja, tem uma série de coisas que o Senhor está liberando dentro de você. Tem uma série de coisas que Ele está dizendo no seu espírito. Vamos, cale a voz das trevas, silencie, neutralize esses ruídos. Vamos, o Senhor está liberando a autoridade nessa manhã. Vamos, tudo aquilo que tenta te dizer que você não é ninguém, que você não pode, é hora de você dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nele. Vamos, neutralize, vamos, ei.
diagnóstico, não são as circunstâncias, não são. O crente, ele não anda pelo que vê, ele não anda pelo que sente, mas ele vive, ele anda pelo que ele crê. É óbvio que nós, de maneira alguma, negamos a realidade, mas nós cremos em algo superior. E é nisso que nós andamos, é nessa certeza. Por mais que o inimigo se pareça mais forte, por mais que ele se demonstre como um gigante, meu querido, diminui essas vozes, aumenta o som que vem do seu coração, onde o Espírito diz aquilo que deve ser proferido. É assim, nós abrimos a nossa boca para declarar aquilo que Deus diz, porque quando nós abrimos a boca, nós profetizamos e liberamos a palavra de Deus. E foi pela sua palavra que tudo que não existia veio à existência, que no lugar da inexistência, a existência veio a existir. Foi assim que ele disse: haja luz e houve luz. É desta maneira, meu irmão, quando nós cedemos aquilo que as trevas dizem, as afrontas, aos seus gritos, nós abrimos a nossa boca para repetir as afrontas, nós infelizmente estamos permitindo que aquilo que vem contra nós continue existindo. Mas quando nós calamos isso e abrimos a nossa boca para falar o que Deus diz, as circunstâncias começam a mudar, o inexistente vem à existência, as palavras de Deus começam a ganhar forma. É assim, queridos, é assim que nós vivemos, é dessa maneira que a igreja existe. É para isso que você está aí, para ouvir o que Deus te fala e trazer à tua boca essa confissão. Então eu queria que você nessa hora abrisse a sua boca para confessar o que Deus está te dizendo. Agora não é hora mais para falar com o diabo e para neutralizar, para dar ordens a ele, não. Agora é hora de você abrir a sua boca para liberar aquilo que o Espírito está falando de você. Vamos, como um profeta, abra a tua boca e permita que dos teus lábios, aquilo que Deus está falando venha a sair. Vamos, se torne uma voz audível. Vamos, profetiza, igreja, vamos, um ambiente profético nessa hora. Tome este lugar, vamos, igreja. Aquilo que você vê no seu espírito, comece a declarar. Sim, vamos, igreja, vamos, dê lugar, é hora agora daqueles que um dia estiveram debaixo de afrontas de Satanás, totalmente parados, totalmente inertes, se levantarem como um exército vencedor, e liberarem a palavra, profética. Vamos, exército,
te pedir que você fechasse os seus olhos. E com os seus olhos fechados, coloque as duas mãos sobre o seu coração. Com seus olhos fechados e as duas mãos sobre o seu coração, repita uma oração após mim. Repita-se comigo: Senhor Jesus. Toda a igreja numa só voz, com todo o seu coração, mais uma vez: Senhor Jesus, nesta manhã eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu que perdida estava, eu que me desviei, nesta manhã eu volto para os teus caminhos, na certeza de que em ti eu encontro acolhimento. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados, me lava, Jesus, com o teu sangue e me torna puro novamente. Escreve o meu nome no livro da vida, da onde ninguém pode apagar. Me dá uma nova chance, uma nova oportunidade, porque eu quero, Jesus, viver para ti e para ti somente. Amém e amém.